Oi, gente! Mais uma edição do Hype Mix começando e eu aqui com a fada do K-pop, Aline Matos. Amiga, obrigado. Obrigada a você, meu amor, pelo convite. Obrigada, pessoal, por estar nos assistindo aqui. É uma honra estar com vocês. Mais que amigo, a gente é friends, né, amigo? E A dona hoje Letícia, mais uma vez, né? deu a Elsa na Deu a gente. Elza na gente, mas felizmente eu tenho a Aline Matos pra não me Não, deixar não sou, sozinho. não sou a Letícia, mas a gente também entrega com A entretenimento, gente né, entrega, né, amor? amiga? A gente é bom nisso, né? Entretenimento, uma loucura, assim. Nada mais apropriado hoje. Não é tão tema. A gente estava até dando uns spoilerzinhos É. aqui antes de começar a gravar. Mas a gente entrega alguma. A gente entrega, a gente sabe, a gente tem um Entrega. olhozinho A aqui, gente né? entrega, a gente entrega. Gente, no último episódio a gente conversou com a doutora Cláudia Starling e a gente começou a conversar, conversou conversando, né? Começou a A redundância da conversa. gata. Mas a gente começou a Mas conversa. a gente começou um papo aí pra falar sobre mulheres. E muito disso, em especial o Dia Internacional da Mulher, que acabou de passar. E hoje a gente continua esse papo com uma pessoa muito especial pra mim, hein? Roda a vinheta, bora lá. Mais uma amiga querida aqui, que eu tenho muito carinho, Bruna Tonucci, que é uma psicóloga que atua na área de gestão de pessoas, desenvolvimento organizacional e liderança humanizada. Essa mulher, gente, ela é foda, foda de verdade. E ela é predestinada para o RH, eu acho que eu posso dizer isso, porque eu acompanho bem o trabalho dela, tá? E eu sei bem disso. E ela trabalha especialmente com gestão de carreiras, né? Vocês não têm ideia do tanto que essa mulher é foda, não. É, eu tenho esse prazer de receber essa maravilhosa aqui hoje. Muito obrigada, Bruna, né, por aceitar esse convite. Então, a gente hoje quer ouvir um pouquinho da sua história, você falar, contar, falar muito sobre a liderança corporativa feminina, né? Que a gente sabe hoje aí que, de acordo com o Instituto INSPER, 17,4% dos cargos de CEOs e de grande liderança são ocupados por nós, mulheres. Então, Apenas, né? Só apenas. isso. Então, assim, mas já é um começo, porque eu prefiro ver o copo sempre meio cheio. E sim, eu passo pano para as mulheres com glitter cor-de-rosa. Pena que a gente não gravou, né, Bruno, que a gente estava falando aqui. Nossa, eu acho que talvez não Não, pode. não, não, mas assim, pode, né, de repente pode fazer um curso, como deixar de ser trouxa, é um muito bacana, e É aí a gente muito bom. pode agregar também homens, mulheres, não Eu sei. posso ser palestrante desse curso. Ah, não, eu Eu também. tenho história. Tenho história. Mas hoje a gente, né, é um prazer estar com você aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, para depois a gente falar sobre esse tema, que é em especial ao Dia das Mulheres também. Ai, que ótimo. Eu que sou grata por vocês estarem abrindo aí a oportunidade, principalmente para o assunto, que é um assunto que eu amo, falar de mulher na liderança. Na minha trajetória de RH é assim, é jogar foguinhos de artifício por aí, sabe? Eu adoro. E aí, como o Ícaro disse, predestinada eu acho que é muito, mas eu Não. nasci dentro de RH, assim, praticamente. Estou atuando desde os 14. Não imaginem a minha idade, não tem Pra necessidade, quê, né? né? Não Não, não. precisa, mas desde os 14 anos de idade eu trabalho em RH. E aí foi a trajetória inteira, né, da minha carreira, sempre em cargos executivos nos últimos anos, até que eu larguei tudo e falei: vou trabalhar na minha consultoria, não quero mais o clima organizacional, não quero mais estar dentro de uma única empresa. Eu quero, na verdade, difundir bons climas. Eu quero, na verdade, estar em lugares onde que eu posso ajudar, fazer as empresas crescerem e depois ir embora, sabe? Deixar a marca e sair. Então, há algum tempo eu estou aí com a consultoria rodando e tem dado certo, tem fluído, né? Graças a Tem, Deus. tem ido bem, assim. E o legal é sobre essa questão de gestão de carreira, quando a gente vai falar, né, como é diferente. Fala, ai, todo mundo tem as mesmas oportunidades, ai, tem que né, aquela questão de igualdade, de as pessoas têm o mesmo dever e o mesmo direito de ser mulher e homem. Cara, não dá. Não dá. Não. Porque quando a gente fala, nós mulheres, né, nós somos mulheres com cargos de liderança, somos mães, somos donas de casa, somos tudo. Então, até o episódio aqui, meu filho, o colégio, meu filho me ligou aqui.
Ia contar isso agora. E aí eu tô aqui gravando. Assim, pra nós mulheres, qual que é o maior medo quando suas meninas estavam no colégio? O que que era? Ah, aconteceu um desastre. A escola ligou na hora que você falou, eu falei, caiu, rachou a cabeça, rachou. Aí você falou, não, rachou o queixo. Eu falei, alguma coisa tá rachada, porque se a escola ligou, né, qualquer outra pessoa liga, tá ok. Mas quando você vê o número da escola, Eu. o coração dá assim, ó, uma pequena parada, não tem jeito, tá? As minhas com 17 anos até hoje, se a escola me liga, meu coração vai paralisar. Eu não tenho o que fazer. Assim, eu vou parar e falar, alguma coisa tá quebrada, alguma coisa tá rasgada, alguma coisa vai ter que levar a ponto. Não, não tem outro motivo pra escola ligar, né? Não é Mas é, engraçado? é muito, mas é legal mesmo. Realmente, gente, essa história aconteceu com a Aline aqui agora, 10 minutos atrás, e ela tá aqui agora, olha. Então, assim, é uma abdicação muito grande, né? E aí, cara, é bom, foi legal o seu exemplo. Não, Infelizmente, gente, foi legal. legal, porque vocês têm que conhecer o meu pequeno. O meu pequeno, assim, né, amigo? Nem tão pequeno assim mais, Ele né? tá com 6 anos, mas ele, assim, tem uma energia que às vezes ele tá assim, eu falei, agora vai, o disjuntor vai cair. Não, ele é igual fotossíntese. 5 minutos já É era. só ar e luz. É. Já vai respirar de novo. Então, assim, isso, o que aconteceu é um ótimo exemplo, falando de mim, porque nós mulheres, a gente tem que exercer a maternidade com excelência, o cargo que a gente, nos nossos trabalhos com excelência, ser mãe com excelência, ser esposa com excelência, ser amiga com excelência. A pergunta é, quando é que a gente vai ser como nós vamos ser nós mesmos? E mais que isso, eu uso a palavra ótima, excelência, né? Que excelência é essa? Quem que definiu que existe esse parâmetro e a gente tem que ir lá e cumprir aquilo, né? Esse é um dos maiores problemas na liderança feminina das empresas, sabe, Aline? Muitas não conseguem chegar lá em cargos executivos, de diretoria, de presidências e vice-presidências, porque existe uma série de atividades escondidas ali que essa mulher já atua, que não dá para ela ter o mesmo parâmetro que um homem a nível de competências técnicas, a nível de competências comportamentais. Enquanto um homem, às vezes, está dedicado a só estudar, né, a só buscar um curso, a mulher está dedicada a estudar, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, buscar a carreira de outra maneira. Então, a gente está sempre com uma bagagem maior. E aí, falar de equidade é Isso. ser injusto, né? Que equidade que é essa? Se eu tenho 5 papéis, né? Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou filha, e aí eu sou profissional. E eu tenho um cara que o papel dele é ser profissional. Às vezes, quando ele achar bom, pai. Às vezes, ainda mais quando ele achar melhor marido. Filho, eu não vou nem dizer, que às vezes ele não quer achar bom em nenhum momento. Então, a bagagem não tem como ter equidade, a bagagem não é igual, né? E aí fala-se tanto em meritocracia, né? Eu acho muito bonito o contexto e o enredo da palavra, mas na prática isso é só valor de parede, sabe? Hoje a equidade é valor de parede, né? Você chega na empresa, tá lá como valor, né? Valor pra gente é equidade. Você senta numa mesa para bater um papo com a diretoria, tem uma mulher e olhe lá, e olhe lá. Muito, muito, se tiver uma no RH. Você sabia que grande parte desses cargos de liderança que o INSPER colocou, pode pesquisar, a grande maioria está centralizada no RH. E você sabe por quê? Porque nós, mulheres, somos taxadas como cuidadoras. Então, quem cuida das pessoas numa empresa normalmente? Quando você imagina a área que cuida das pessoas, o RH. E é lá que está a grande parte dessas mulheres na liderança. Grande parte está como diretor ou VP de RH, ou de pessoas, ou de cultura. Não conseguem sair desse lugar para assumir finanças, estratégia, inovação, tecnologia, CEO. CEO, ou para estar dentro dos conselhos administrativos. A gente ainda é vista como cuidadoras. E aí, como cuidadoras, a gente fica limitada a áreas que cuidam das pessoas. Nossa, impactante. E é uma visão que, apesar da gente ter estudado esse dado, eu não tinha tido ainda. Pode pesquisar lá no INSPER que está nesse caminho. E aí, quando a gente ainda traz, né, para o meu lugar, né, que é um lugar de uma mulher negra, aí esse número aí está erradíssimo. Pode colocar lá embaixo, assim. Os dados não entram, né, na questão racial, mas se entrasse, o número é muito menor. Né? Dá para fazer uma pesquisa muito rápida assim, no LinkedIn, depois vocês podem pesquisar lá assim, CEO. E aí você filtra por mulher, né? Já vai assim,
Muito importante, tá, gente? CEO de grandes empresas. Porque muita CEO de mulher. MEI. Se eu de Isso. mim mesmo, não. É, por isso que eu ia dizer. Porque muita mulher, assim como eu, desistiu de correr atrás dessa cadeira executiva, né? De chegar a ser uma presidente, uma vice-presidente, e abrir o seu negócio. Então, elimina CEOs de MEI, de ME, vai para as grandes empresas. Você vai ver um número baixíssimo, não chega a 2 a 3%. Se for mulheres negras, não chega a 1%. Meu Deus. É surreal o número, é E surreal. eu acho que quando você falou, né, de cuidadora, e aí uma frase que vem na minha cabeça, que é da minha psicóloga, quem é que cuida de quem cuida de todo mundo? Pode até molhar a boca aí, porque essa frase, e a gente falando justamente dessa questão, né, de maternidade, não, e vai, faz, ela olhou pra mim, você como psicóloga, ela olhou pra mim, deu uma respiradinha, ela, tipo, ela tava esperando. E quem é que cuida de quem cuida de todo mundo? O psiquiatra e alguns psicotrópicos também, às vezes ajudam. Mas isso é uma coisa que eu digo muito, inclusive, quando eu falo, sou mentora e grande parte das minhas mentoradas, por incrível que pareça, são mulheres. Exatamente nesse papel, tá? De eu quero migrar, quero ser promovida, quero migrar de cargo e não sei como fazer. E a minha primeira pergunta para elas é: você tem oportunidade verdadeira onde você está? Porque uma coisa é eu querer muito ser promovida de coordenadora para gerente, de gerente para diretora. Mas aonde você está inserida, essa oportunidade existe mesmo? Porque grande parte não percebe isso. E é doloroso. É assim como a sua pergunta, né? A pergunta que a sua psicóloga fez é dolorosa. Não existe quem cuida de quem cuida. Não vai existir. Dentro das empresas, então, não. Porque se você fala muito grosso, você é grossa, você está destemperada, né? Porque um homem falar grosso, Tudo ele bem. é direto, Uhum. racional. Uma mulher falar grosso, ela está perdendo o Histérica. controle, ela é histérica, ela é destemperada, né? Eu, boa mineira, a gente fala que os outros é destemperado, né? Fulana é destemperada. Se você for submissa demais, você não tem posicionamento, então você não pode assumir uma Você cadeira não tem grande perfil. porque você não se posiciona. Olha só a loucura. Se um homem é submisso, não, ele é passivo, ele é paternalista. Ele é um líder Ele é mais, quietinho. ele é um líder mais associável, mais paternal Ele é mesmo. carismático, ele é um É. líder Se carismático. você é uma mulher que sobressai, né, uma mulher que chega chegando, você é É arrogante. arrogante. Você é arrogante. Eu já ouvi isso. Metida, aqui Eu ouvi aquelas que isso. não é metida. Igual Eu ouvi isso de um líder uma vez, assim. A gente, numa conversa, ele falou assim comigo, ele falou exatamente assim: a gente vai entrar numa reunião, você pode só ser um pouquinho menos? E aí eu olhei pra ele e falei: eu acho que eu não entendi. Menos o Não quê? entendi. Porque é bom, às vezes, devolver o desconforto, Eu é muito sempre bom, faço né? isso. Eu Eu sempre falei: pergunto, não menos? entendi. Seja mais claro, eu não entendi bem. Menos? Ele falou: é porque você fala muito e você traz muitos dados, as pessoas, né, às vezes não conseguem me ouvir. Mas não Aí eu é esse falei, meu trabalho? Aí eu pensei, não, e na verdade eu falei, então você quer que eu seja menos porque você não consegue ser mais? É isso que eu entendi? E aí ele ficou, não, não é bem isso, é porque como eu sou mais quieto, né, eu não consigo. Eu falei, mas aí você tem que buscar o seu espaço, não é eu abrir mão do meu para que você tenha o seu. Não faz sentido para mim. É o famoso passivo-agressivo. E pasme, isso virou um ponto de feedback depois formal. Eu fui chamada na sala da presidência, eu respondia para o mesmo, a gente era par, né? Então eu respondia para o presidente, ele também, e o presidente me deu esse feedback de que eu deveria ser um pouco mais acolhedora, principalmente na posição de executivo de RH. E eu sabia, ele me contou o fato, e o fato foi que esse colega descreveu. Então, quantas vezes, né, a gente se pega nesse cenário e eu, de novo, né, Aline, eu tenho um lugar de privilégio, porque eu podia abrir mão, eu pude, inclusive, abrir mão desse emprego. Tem mulheres que não têm esse privilégio de falar, eu não quero estar nesse lugar. Esse lugar não me cabe, esse lugar está me adoecendo. Por quê? Porque tem a bagagem, né? Os filhos, casa, e aí? E aí quem cuida de quem cuida? Ninguém, vai adoecer ali, porque em outro cenário, se eu não tivesse esse lugar de privilégio de conseguir ir lá e bater de frente no feedback e falar, eu não vou ser menos, e se você quiser me demitir, tá tudo bem. Outras que não tinham, né, não têm esse Não privilégio, tinha faz o quê? Desculpa, eu vou Respira realmente ser fundo. menos. E aí ela vai se podar, vai se tolir para caber. E olha que loucura, né? A gente, em 2026,
tá discutindo liderança feminina com dados tão absurdos, eles falam aí tem um tempo, acho que 160 anos para a gente conseguir uma equidade real. Você imagina? Né? Não vamos, 160 anos para você pensei, falei, isso imaginar. nunca vai acontecer, né, E gente? não vai, sabe por quê? Porque em tempos de crise, as empresas voltam para o padrão. Sim. E qual que é o padrão? O padrão é Paternalista. masculino, é masculino. Eu só... É masculino, então vai encolher mesmo. Chegou um processo de crise, vai encolher. Eu trabalhei numa empresa que de diretorias, né, só tinha eu numa posição de executiva e depois a gente conseguiu trazer uma mulher para uma posição de executiva também, mais financeiro. No mesmo dia que eu saí, ela também saiu. Hoje não existe nenhuma mulher nessa empresa, nessa posição. Ficaram só os homens. E era um momento de crise. No momento de crise, as empresas voltam para o padrão. E o padrão é masculino. É um padrão social, né? Na nossa cultura, ele é estrutural. Então, não tem jeito. Eu já ouvi, no início da minha carreira, eu lembro que eu tinha uma dificuldade de contratar para umas vagas bem Pontuais, difíceis né? mesmo, assim, bem um negócio, assim, fim de ano, trabalhar em shopping, aquele negócio bom, assim. E aí eu tava com muita dificuldade de fechar umas vagas, assim, e o gerente da empresa falou comigo assim, e ele, todas as mulheres que eu mandava, ele recusava, e aí ficavam com os homens. Aí eu fui conversar com ele, falei, poxa, né, mandei 20 mulheres, nenhuma passou. E ele falou, não, porque mulher tem chance de engravidar. E isso ainda é Nossa, é muito hoje. real. Ainda é, tá? Isso foi há 15 anos atrás. Hoje é factível de, talvez não verbalizar dessa maneira. É o velado. É o É. velado. É o pior. É o velado. Aquele tomador de Exatamente. decisão pensa nisso, né? Pensa, e é o mesmo Porque que... o preconceito velado, porque isso é um preconceito. É. Ele é o pior, eu acho. E não, eles não fazem nada, né? Na Não. hora de crise, qual que é o É o famoso pensamento? mais. Tira a mulher, né? Nossa, mas o que a gente tá Uhum. falando até a minha avó era maravilhosa. A minha avó mal sabia ler e escrever, mas ela tinha um conhecimento assim sem tamanho. E ela falava: "Minha filha, deixa eu falar uma coisa. Quando eu ia falar alguma coisa com você, era essa." Ela falou: "Mas tudo aquilo que falou antes, você Já esquece. era, exatamente. Vem daqui pra cá." Ai, né? Mas Acabou. e assim, nós, mulheres, que temos filhos, também temos. As pessoas têm esse preconceito com a gente. Ai, mas menino, ó, menino racha na testa, racha, né? Vai sair. Não, ela vai ter que sair do trabalho e tal. E o pai? Ô, gente, E aí? Mas ninguém pergunta, esse é o grande E aí? ponto. Mas eu acho que, tipo assim, ninguém pergunta, mas a gente tem que perguntar. Porque, e aí? Tá bom, manda o pai então, mano. Porque o pai também é pai, né? É filho dele também, né? Eu entendo, não é tá uma em crítica. O pai tá um pouco distante. Eu entendo, não é uma crítica pessoal, pelo amor de Deus. Não, gente, porque eu vou fazer aqui um bate-papo Não, e mas- acho sim, que é mas- legal a gente. Nós temos lugar de fala pra isso. Essa pergunta, E acho isso- a gente tem que fazer ela. E acho fantástico você, como homem, você ter essa curiosidade. E eu tô vendo que é genuína, não é pelo podcast, É o mínimo, né? nada. Mas é genuíno, porque isso leva pra... Eu tô vendo que você tá só assim, porque assim, as pessoas não querem saber do pai. Gente, Ela só te pergunta, assim, coisas que não tem nada a ver, literalmente, com a paternidade. mas vem uma coisa ótima, Aline. As pessoas talvez não falem com você, mas um monte de gente que tá nos ouvindo e assistindo vão te julgar. Vão todo falar momento. assim, uai, mas seu filho rachou e você tá aí gravando um podcast? Seu filho rachou o queixo, você não levantou e foi embora resolver isso? E aí, pasme, né? Se daqui a um tempo você não tem o seu emprego mais, as pessoas vão dizer, não, mas você também não foi uma ótima profissional? Por que que você não se dedicou? Por que que você não foi comprometida? Porque a gente nunca vai ser boa o Nunca suficiente vai. no olho do outro. E é por isso que as mulheres não ocupam lugares de liderança estratégica. Porque o que é exigido da gente é o dobro ou o triplo do que é exigido do homem. Na verdade, o que é exigido de vocês é sempre a falta. A gente nunca vai chegar nesse lugar. E aí, uma Exato. outra pergunta interessantíssima. Você falou, pai, tem uma pergunta ótima aí, que as mulheres normalmente escutam em processo seletivo. Então, se você está no processo seletivo, você é uma mulher entre 20 e 25 anos, com certeza, em algum momento, você escutou assim, você pretende casar? Ou, se você não for casada, você pretende casar e você pretende ter filhos? Entre 20, 25, 27, 28 anos, você vai ouvir essa pergunta. As ouvintes, com certeza, estão me entendendo bem.
Quando você tem acima dessa idade e já tem filhos, ou abaixo dessa idade tem filhos, a pergunta é: e quem cuida dos seus filhos para você trabalhar? Para os homens, essa pergunta não é Não feita. existe, né? Não existe. É a mesma pergunta do e o pai, tá? Os pais não são questionados sobre quem cuida do filho enquanto eles estão trabalhando. As mulheres são, tá? É uma das perguntas mais feitas para mulheres em processo seletivo, né? Vocês podem pesquisar e existem várias. E Pela olha que lei, esse tipo de loucura, né? pergunta pode ser feita? Pode. Porque não existe, na verdade, uma lei de Um equidade. regulamento, Não né? existe, né? Tentaram engolir a duras penas o ESG, né? Para falar de equidade, sustentabilidade, meio ambiente e tal, mas a coisa não foi para frente, né? Hoje ainda a equidade é tratado como um valor cultural. Então as empresas ainda acham que é muito legal colocar assim: somos uma empresa com equidade, somos uma empresa meritocrática, como se isso fosse um bônus para quem entra lá. Não existe uma regulamentação, sabe? Não existe alguém que fale assim: deixa eu ver os seus dados verdadeiros, deixa eu ver os seus pontos, né? Assédio moral, assédio sexual ainda é complexo para você denunciar, para você levar à tona. Existe ainda um medo absurdo das mulheres de se queimarem no mercado Hum. diante de falar de assédio. Pensa só. Se estão preocupados com essas perguntas no processo? Então, não. Ai, gente. E é engraçado porque é tão. As pessoas. Gente, é só separar nós mulheres. Nessa conversa aqui, você já fica dando insights. Nossa, isso aconteceu, isso aconteceu. Igual você falou, você tá aqui começando. Gente, eu acho que eu já fui tão julgada que a minha parte, no meu caso, tipo assim, todo jeito que eu fizer, eu vou falar mesmo. Só que assim, a gente sabe que não é todo mundo que pensa assim. E é onde, igual você falou, a pessoa desiste de continuar trilhando um rumo ali de um business chairman, alguma coisa, um CEO, sabe? E igual você falou, então, quando você vem com o dado da INSPER, quando você vai a fundo, igual você acabou de dar uma aula, que é ali do RH, da questão de ser, olha, quem cuida, tal. A gente está falando isso no século XXI. É um momento, né, que a gente se acha tão moderno, a gente se acha seres tão evoluídos, a gente se acha tão cheio de tecnologias e cheio de nhenhenhen, mas na verdade, olha só, A hipocrisia. o abismo. E a gente tá ali nadando mesmo com tubarões, sabe, Aline? Eu converso com muitas amigas, e hoje, grande parte das minhas amigas executivas, elas desistiram para abrir negócios. E esse é um dado, né? Se você pega os dados aí do Sebrae de abertura de empresas, né, de MEIs, a grande maioria são por mulheres. E aí, quando você vai conversar com essas mulheres, elas não querem mais aquela carga mental absurda que vem do trabalho versus toda aquela atividade que ninguém valoriza, né? Porque é isso, ninguém vai valorizar que você chega em casa, cuida de 2 filhos, arruma a casa, dá de comer para esses meninos, faz para casa ao mesmo tempo, se prepara para o outro dia que você tem uma jornada. Então, as jornadas duplas, triplas, quadruplas, elas não são reconhecidas como jornada, né? Se você fica em casa, o que normalmente você escuta é: você é só dona de casa? Eu Ou escuto. só trabalha? Você só Hoje. trabalha? Uhum. Hoje eu Eu escuto. amo essa pergunta. Você só trabalha? Eu hoje escuto muito assim: você é só consultora? Eu falo: pois é, menina, hoje eu sou só consultora. Eu Sou mais acho assim, nada. gente, eu fico. É. E aí, né, como eu trabalho e tal. E assim, e eu tenho 2 meninos, e um é de manhã e o outro à tarde, porque eles estudam no mesmo colégio, porém em turnos diferentes. Por que você não coloca ele o dia todo no colégio? Já que você fica o dia todo fora do trabalho. Aliás, aceito o Pix, quem quiser ficar dando opinião na minha vida ultimamente. Menina, é Por maravilhoso. que, em vez de opinião, você não dá um pix? Eu vou adorar. Se você conseguir, você me avisa como você fez, porque assim, não funciona. Eu vejo isso o tempo todo. Eu tenho gêmeas de 17 anos. Você falou, gente, olha, você vê. Olha aqui, gente. E tem uma O coisa que você usa, incrível. amiga? Raiva. Desespero, angústia. Loucura! Doideira! Vários cremes, assim, naturais, tá? Já nasce na minha cara. Mas tem uma coisa muito interessante da minha forma de maternar, tá, Aline? Eu sempre quis maternar, porém eu nunca quis gerar crianças. Então,
determinada idade, eu falei, eu já tô bem na minha carreira, tô com a carreira ok e tal, eu quero ser mãe, mas eu não quero gerar nem parir criança. Então, qual que era a outra opção que eu tinha? A adoção. Entrei no processo, fiz o processo todo, adotei as minhas filhas. E eu não queria um bebê, porque eu poderia gerar um bebê se eu quisesse. Eu não queria. Então, eu falei, não quero um bebê, eu quero uma criança maior. Então, enfim, eu tinha os meus critérios, né, pessoais. E as minhas filhas chegaram, elas tinham 8 anos. E o quanto eu escutei, assim, de frases absurdas como: você tem um útero saudável e tá virando as costas para esse presente de Deus, né? Que Deus vai te punir de alguma maneira. Eu escutei isso. E escutei isso também. Que lindo esse ato de caridade. Olha como não existe uma perfeição, né? Na verdade, nem perfeição. Você nunca vai ser Nunca, boa nunca vai ser o ótima a minha decisão. suficiente. A minha decisão minha, exclusiva, de maternar, ela foi julgada de todas as maneiras possíveis e desqualificada. Eu não sei quantas vezes eu já escutei assim, mas você não é mãe. Você não vai ter o seu de verdade. Por fim, a minha filha, com 9 anos, eu não esqueço, a Raquel com 9 anos, uma vez, tinha no supermercado, a moça falou assim, essas são as meninas que a Bruna tá criando? Nossa. E aí, estávamos nós 3. E aí, normalmente, eu sou muito paciente, né? Eu respirei e falei, eu não vou responder. E aí, ela olhou pra mim e falou, Bruna, mas quanto que você vai ter seu de verdade? E aí, a minha filha estava calada, então ela olhou e falou com a moça assim, o dia que a gente for de mentira, sumir. Quando a gente quer de mentira sumir, ela vai ter um de verdade. E eu achei fantástica a resposta. Eu falei, isso mesmo. Quando Maravilhosa. essas imaginárias aqui desaparecerem, essas que você está vendo são imaginárias. Aí eu vou ter um de verdade. E aí a moça ficou muito consertada. Falou com a minha mãe depois. Falou assim, Bruno, foi tão grosseira comigo no supermercado. Claro, eu fui grosseira. Olha a loucura. É claro. O que eu quero exemplificar, que não existe decisão que você tome que vai agradar. Se eu tivesse tido filhos biológicos, alguém ia ter algum ponto para questionar, como questionam você, quem fica com seus filhos, o horário dos seus filhos na escola, o seu filho rachou o queixo, quem tá lá, quem não tá. Eu escolhi maternar de um outro jeito. Ainda assim, a minha escolha foi questionada. Né? Não existe nenhuma escolha que a gente, quanto mulher, faça que não é questionável. E isso nos coloca numa posição de muito mais vulnerabilidade mental. Por isso, o adoecimento da mulher em saúde mental é muito maior. É por isso que as mulheres ainda entram em relações tóxicas, porque elas querem se sentir parte, se sentir validadas, Vistas. validadas. Então, se chega alguém que é cruel e se aproveita disso, vai validá-la de uma maneira não positiva. Dentro das organizações, isso não é diferente. As mulheres normalmente assumem posições com muito mais carga de trabalho, muito mais carga mental, porque elas querem se sentir validadas. Mas essa validação, reconhecimento, não vem. Não é você assumindo novas cadeiras, novos trabalhos, novos projetos, novos desafios, porque você quer essa validação que vai acontecer. Assim como minha escolha de maternar foi julgada, você assumir 50 projetos para ser validada também vai ser julgamento, não vai ser reconhecimento. Não tem Nossa. jeito. Tô sem palavras. Assim, e é tanto conhecimento, né? E nós, mulheres, assim, eu fico absorvendo. E o mais legal, né, do seu maternar, das suas escolhas. E aí, assim, eu odeio, eu vou falar isso de novo, eu falei com a Claudinha, eu odeio que fala, nossa, você é tão forte. Ai, você guerreira. Ela tem cara de Xana. Ô, Até queria, né? Porque hoje ela gente. tá super Amiga, não, né, perfeita, amiga? né? Peraí. Você queria ser Nossa, Xana? Aí você queria não. ser forte. Gente, só que a gente não teve outra Não tem forma opção, né? de sobreviver. Não tô falando em viver. Então, nós mulheres não temos uma outra forma a não ser de fazer. Eu não tive outra escolha. Não existe, na verdade, né? Não existe. O É caminho. loucura. É por isso que não existe a tal da meritocracia quando a gente fala de mulher. Porque o nosso caminho ele é um só. Você vai fazer determinada idade, se você não casou, você tá pra titia. Péssimo, né? Aí casou, você vai ter que fazer um filho. Não tem opção. Tem que fazer um filho, cara. Tem que arrumar Casou, um não menino. pode Não. descasar. Teve um menino, você tem que arrumar outro. Porque como assim você vai ter um só? O bichinho vai Coitadinho Vai ficar dele. sozinho? Ele vai sofrer, você tem que ser uma boa mãe, né? Se o seu casamento acabou, a culpa é sua. O que você fez para o seu casamento acabar? Não importa o contexto, você tem uma responsabilidade muito maior naquilo. O que faltou para o seu marido?
né? Olha que loucura. O que faltou e o que faltou para mim? Ninguém perguntou, né? Ninguém quer saber, né? Não. Não está interessado. A falha é sua. E aí, por último, por fim, agora que você já está velha, e aí? Esse é maravilhoso. Não existe lugar social para uma mulher envelhecer, tá? Não existe. Você pode olhar grandes famosas aí que estão envelhecendo e o quanto isso tem sido debate, tá? Quantas pessoas têm questionado o físico, o rosto, o potencial dessas mulheres que construíram histórias absurdas aí, né, na mídia, mas elas estão sendo questionadas por estarem envelhecendo, o que é natural, né, de qualquer A gente pessoa. só tem um caminho contrário ao envelhecimento, morrer. Exato. E aí, as pessoas estão questionando isso, as mulheres envelhecendo. Se você não envelheceu, você já não está mais. E aí, no mercado de trabalho, não é diferente, tá? Se a alocação de homens mais velhos é difícil, e é mesmo, o etarismo está aí para provar, das mulheres é quase impossível. E mais que isso, os homens são considerados, né, no etarismo aí do mercado, 50 a 55 anos. As mulheres é com 40. Com 40 anos, segundo o mercado, você já perdeu valor. Porque você é mulher, é menos que o amiga, já homem. perdi o valor. Pois é, Isso não menina, perdeu. se eu não arrumar minha vaga de executiva agora, eu já também não vou mais, tá? E até né, brincando, mas falando a verdade, e como que foi, né? Porque você estava numa grande empresa, você estava, né, num cargo de liderança, e como foi esse estalo de falar, oxe, cansei, aqui não me pertence, I don't belong here. Menina, ele já vinha acontecendo há muitos anos, tá, Aline? Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, muito mesmo, muito. Assim como você, a minha família é muito simples. E a minha mãe, assim como a sua avó citou, e eu falo da minha mãe em todos os lugares que eu vou, né? Incrível. É. Fatinha é Ela, maravilhosa. ela é Beijo, sempre, Fatinha. minha mãe é maravilhosa. Assim, minha mãe também, minha mãe é semi-analfabeta, minha mãe não estudou, mas a minha mãe sempre falou comigo assim, Bruna, você vai estudar. Se você quiser namorar, não é um problema. Namora, você vai estudar. Ela falava assim, você tem obrigação de estudar, porque eu não estudei, e olha a vida que eu tenho. E a vida da minha mãe não é ruim, mas também não foi uma vida fácil. Então, eu sempre fui instigada a estudar, a ir atrás. Então, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, mas eu fico muito, ao mesmo tempo, assim, muito triste de pensar que é uma exceção. Olha que loucura, você tratar mulheres à liderança como uma exceção. Então, eu sou tratada como uma exceção. As pessoas me convidam para falar porque é uma exceção. Porque é um case É, de isso. sucesso. Olha que sucesso, essa mulher conseguiu. Esta mulher. Olha que Ou seja, porque esta mulher conseguiu. Olha que não tem, absurdo. Você na não tem. sexta ali, opa, só tem Só essa. pegou. E aí ainda tem, as pessoas têm a coragem de dizer assim que as outras que ficaram para trás é porque elas não se esforçaram o suficiente. Oi? E aí, respondendo a sua pergunta, né? Há mais ou menos 10 anos atrás, eu falei assim: eu não quero mais ter que ser menos. Lembra da história do ser menos? Sim. Eu não quero ser menos mais. Eu já fui questionada do meu cabelo, eu já fui questionada do meu jeito de falar, eu já fui questionada da minha roupa. Coisas que os meus colegas na mesa nunca foram. Ninguém nunca questionou um amigo de trabalho que ele tinha um cabelo curto. Eu já fui questionada por um líder, por que eu não deixava meu cabelo crescer para eu ficar mais feminina. E aí eu fui ouvindo essas coisas pensando assim, eu não quero mais isso, mas eu também quero que outras pessoas não vivam isso. Então, como que eu vou fazer? Então, se eu ficar aqui no meu lugar quietinha, dentro de uma única empresa, lutando ali por aquele lugar, minha voz não vai sair, né? Eu quero que as outras pessoas tenham outras possibilidades. Então, eu fui estruturando, até que eu falei, tchau, gente, agora eu vou falar para um tanto de gente, para um tanto de mulher, para um tanto de outras pessoas e um tanto de outras empresas. Né? Hoje, a minha porta principal é RH, exatamente por isso. Porque são mulheres e porque quase sempre elas querem essa ajuda para o cuidado. O posicionamento. E aí, quando eu chego lá e falo, não, vamos falar de estratégia, vamos falar de número, vamos falar de racional, vocês dão conta. Vocês dão conta, vocês não precisam fazer festinha. Não precisa fazer a mesinha de bolo. Não, vocês conseguem falar de número. E aí é uma mudança. E às vezes tem empresa que nem gosta, tá? Tem empresa que fala, nossa, mas meu RH agora só me traz número. Porque elas dão conta de falar de número, de falar de inovação, de trazer negócios sustentáveis. A gente não precisa ficar nessa posição só de cuidar. E aí foi assim que eu mudei a chavinha. Eu falei, eu não quero mais. Eu quero que as pessoas me convidem para ir na empresa delas, porque elas olham para mim e falam,
quero essa mulher, eu quero ouvir essa mulher, eu quero dar voz para essa mulher. E ninguém vai questionar mais meu Eu cabelo. quero que ela ensine. Exato, eu quero aprender com ela. E aí ninguém mais vai questionar meu cabelo, minha roupa, nada, sabe? Aí foi ótimo, foi uma viradinha importante pra mim. E eu gosto de falar isso porque tem outras mulheres que estão aí vivendo, às vezes, no sufoco, né? Se moldando para caber e adoecendo para caber, sem conseguir enxergar as possibilidades. E sem dimensionar o tamanho de onde elas estão querendo se enfiar, né? E quanto mais eu me encolho, menos a minha visão fica ampla, né? O meu horizonte diminui. Pensa só, eu tô olhando para vocês aqui de igual para igual. Se eu me abaixo aqui, para perto, na altura da mesa aqui, eu não vou ver essa parte em cima, eu não vou ver um horizonte, eu vou ver o que está pequeno. Quanto mais eu encolho, mais o meu horizonte reduz, ele não se expande. Então, eu não saio daquele lugar. Eu vou estar ali aceitando pouco, porque dentro da minha visão de horizonte, aquele pouco é muito. Porque eu me encolhi para caber. Nossa. Tá vendo, amiga? Eu falei que ela era predestinada, né? Amigo, eu tô assim, ela deixou a gente sem palavras. Eu tô, Aliás, assim, eu tô assim, e ó, o tic-tac tá assim, pi, 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 pi. é a vibe, é a vibe. Mas eu acho que esses tipos de conversas são muito importantes. Eu acho que a gente tem esse gancho do Dia da Mulher que acabou de passar, e é um gancho importante. E eu disse isso há pouco que essas datas comemorativas, elas têm que servir apenas como um trampolim, né? O exercício tem que ser todos os dias. O Dia da Mulher não é o dia 8 de março, não, são todos os dias. Todos os dias a gente tem que acordar e pensar: é correto eu perguntar para uma mulher se ela quer casar, se ela quer ter filhos, quem cuida dos meninos dela? É correto isso? Realmente é uma pergunta que eu tenho que fazer para ela exclusivamente, sabe? Esse exercício ele tem que ser diário. E também, assim, se eu vou dar uma promoção, e aí eu olho para a mulher do meu time e falo, ela não tá com todas as competências ainda, eu preciso fazer o exercício, tá? Se fosse um homem no lugar dela, com tudo que ela me entrega, ele seria competente o suficiente para mim, para eu conseguir essa promoção? Porque também é uma visão disso, as mulheres não são promovidas por isso, porque elas nunca estão prontas o suficiente, porém chegam homens com menos que elas e entregam muito, né? E aí? Vão lá e são promovidos rápido. Por quê? Porque na visão ainda masculina, a gente tem sempre algo, um último respiro para dar. O homem não. O homem não, ele tá meia boca ali, serve, vai ser promovido. Então, além do processo seletivo, tá? Só acrescentando, Ícaro, no dia a dia mesmo, eu não estou promovendo essa mulher porque eu estou sendo preconceituoso com ela ou não. Nossa. Não. Se eu pudesse responder essa pergunta, eu acho que eu ficaria calado. Porque às vezes o silêncio ele choca um pouco mais, né? Deixa a pergunta no ar. Deixei para as pessoas pensarem. Com certeza, né? na caixinha de pensamento. Vamos refletir, pessoas. Vamos refletir, líderes. Gente, nem acredito que esse papo já tá acabando. Já, Você foi já tão acredita? rápido. Foi tão... Amei, assim. Nossa. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, Bruna. Esse podcast hoje foi uma aula, gente. Oh. Uma Foi aula, mesmo. assim. Foi mesmo. Então, quando vocês forem assistir de novo, pega o caderninho e, ó, silêncio, vou estudar, né? Eu brinquei, mas é mais pura verdade. Mas, Obrigada mesmo. deixa eu aproveitar, amiga. É amiga mesmo. Então, é amiga. Conta um pouco mais do seu serviço para que essas pessoas que nos escutaram e que com certeza se inspiraram entendam como que você pode colaborar no exercício da empresa dessas pessoas. Então, hoje eu tenho um olhar que eu brinco, é um olhar mais amplo, né? Eu consigo entrar dentro de uma empresa e entender quais são as dores dela. Eu não estou entregando resultado, a empresa não está fechando o que eu deveria fechar de lucro. Eu entro para dentro e falo, vamos estudar, vamos entender aonde está falhando, que é o que a gente chama de diagnóstico. E aí faço isso de cabo a rabo. Entro como treinamento, então isso que a gente bateu papo aqui, eu sento nas empresas com líderes e bato um papo, principalmente sobre viés inconsciente, tá? Empresas, ensinem isso para os líderes de vocês, que é esse viés de preconceito, que às vezes eu nem paro para pensar que eu emito, eu só faço ali, né, sem pensar. Então, treinamentos diversos, além desse, e faço mentoria. E aí a mentoria é muito específica. Então, é para alguém que quer crescer, ou que quer mudar de carreira, ou que está empacado ali na carreira. Vamos bater um papo, vamos estruturar isso em plano de ação. Não é sobre fazer currículo, tá, gente? É sobre realmente entender a sua trajetória
de carreira mesmo, de pensar no seu futuro. Então, hoje eu trabalho dessas 3 formas, né? Então, eu entro com diagnóstico, eu entro com treinamento e palestra, ou eu vou lá bater um papo de mentoria e te ajudar a dar um gás aí onde que tá precisando. E você tem umas cases de sucesso. Ai, algumas, graças a Deus, gente. Conta pra gente alguma Ai, eu tenho coisa. muitas boas, assim. Eu tô com uma muito legal, inclusive, que é até pertinho aqui da Rádio Mix, a empresa, e é uma empresa disso, né? Eles estavam com um trabalho de equidade que não deu certo. Eles não conseguiam fechar as vagas que eram prioritariamente, né, de prioridade feminina. Divulgavam vagas para as mulheres, mas não tinham o retorno. E aí eu fui entender com eles aonde eles estavam falhando ali, e eles falhavam no interno. É porque divulgava uma vaga só para mulheres, mas você ia pesquisar sobre a empresa, né, não tinha altas lideranças femininas, não tinham cargos de gestão ocupados por mulheres. Então, às vezes, a mulher olhava e falava, eu não vou entrar e não vou crescer, eu vou Vo- ficar ali estagnada. Então, eu fui rever todo o processo com eles. E o mais legal, né, a gente começou com um treinamento de viés inconsciente e finalizou num diagnóstico de que o projeto deles não ia dar certo mesmo, não ia ser sustentável. Hum. E aí mudamos todo o processo, todo. Inclusive internamente, né? Eles começaram a fazer um movimento de reavaliar a gestão, de ver se realmente as mulheres estavam sendo avaliadas no nível de equiparação, né, com o homem, no nível de competências técnicas, competências comportamentais. E aí mudamos tudo. Isso gerou um burburinho maravilhoso dentro do negócio, porque as pessoas entenderam que não era só cumprir uma tabela. Porque se eu divulgo uma vaga assim, vaga para mulheres, todo mundo lá dentro pensava assim, ela vai cumprir uma tabela para parecer legal para o mercado. Uhum. As pessoas entenderam que não, que era um projeto real, era um projeto que ia em todas as dimensões. E aí acabou isso, gente. As pessoas começaram a se candidatar para as vagas, tanto fora quanto dentro. O índice de mulheres na liderança dele saiu de 3% para 45%. É muito, legal. não tinha. E aí cresceram absurdamente. E o mais legal, eles tinham um índice de inovação baixíssimo. Ele cresceu muito. Por quê? Porque a mulher é extremamente inovadora. A gente é estimulada a isso. Por quê? Porque a gente tem um tanto de carga que muitas vezes o homem não tem. Tipo, maternar, fazer o trabalho, ser mãe da nossa mãe, do nosso pai, amiga, esposa, que libera Você esqueceu algumas a faxina, né, amiga? competências. Limpar, cozinhar. Algumas competências que não são valorizadas e que são pensamentos muito inovadores. Estimula Raciocinar em muito. 2 minutos como eu vou resolver o queixo machucado do meu Exato, filho. sem abrir mão de gravar uma coisa que eu já estava combinada no meu trabalho. Então, aumentou muito o índice de inovação deles, né? E esse é um case que eu adoro. Para além desses, né, existem vários na mineração, né? A mineração hoje me abraça muito e é uma área tem muito homem, né? E a gente tem trabalhado muito isso, das mulheres estarem dentro da mineração, das mulheres serem reconhecidas, né, como uma cabeça pensante para esse lugar tão masculinizado. E é incrível, eu adoro quando a gente faz esse tipo de trabalho. E um dos meus clientes recentemente assim conseguiu contratar uma série de mecânicas mulheres, né? E mecânico tá, inclusive, ainda muito em falta no mercado. E aí treinaram, pegaram todo uma conversa com a comunidade, estimularam as mulheres, falaram, olha, vocês podem ocupar esse lugar e nós vamos reconhecer isso. Até porque é raro mesmo você encontrar uma mulher que é mecânica em mineração, né? Que é de grandes caminhões, grandes máquinas. E a gente fez esse trabalho com a comunidade, fechou o curso, as mulheres iam lá, foram treinadas, depois foram contratadas, e assim, é fantástico. E é fantástico ver o resultado de que era algo com descrédito pela administração geral, pelos conselhos de administração. Tem um dado do INSPER, né, que os conselhos de administração não têm mulheres. E não tem mesmo, não tem. Por isso que os negócios estão tão pouco inovadores e tão pouco sustentáveis. Eles ainda estão investindo nos velhos padrões, sem entender que os velhos padrões não estão dando resultado mais. Ainda são ultrapassados. Não percebe que o comportamento das pessoas mudou. Então são case e case. Pode ficar aqui, ó. Não tem mais minuto. Não tem mais minuto, gente. Vocês já falaram, acabou pra gente conversar. Mas estão ultrapassados. Se eu posso deixar só uma última dica. Por favor. Claro. Para as minhas colegas que querem aí ocupar, né? Não desistam. Não tem que desistir porque é difícil, tá, gente? Eu não quero. Eu ainda quero ser uma CEO, uma vice-presidente, uma presidente. Vão. O que eu posso dizer é, foca muito nas suas competências técnicas. Elas vão ser muito mais questionadas do que a dos homens. Muito.
As competências comportamentais, com certeza você já tem. Foca nas suas técnicas e muito em posicionamento, clareza e comunicação. Não abra mão de quem você é, porque as pessoas estão dizendo que esse lugar não te cabe. Porque se você se encolher, você nunca vai chegar nessa posição. Você precisa chegar nessa posição com clareza e posicionamento. Isso é muito Ok, Aline importante. Matos? Ok. Anotado. Meu amor, obrigado Eu que por você agradeço. disponibilizar esse tempo para vir bater esse papo maravilhoso aqui com a gente. Bruna, que é nossa concorrente, sabia? Ela tem um podcast também. Ah, eu nem falei do podcast, tá vendo como eu sou? Olha. Ai, gente, eu tenho um podcast, uma vinho e prosa, né? Não é sobre vinho, é sobre prosa mesmo. Inclusive, falo muito disso, de comportamento humano, de liderança, de carreira. É delícia. Você abre um vinho e bate papo. Adorei. Bora lá bater um papo, tomar um vinho Bora, comigo. mas a gente vai sair de lá pro CAPS, eu acho. Ou a gente abre um Bora. vinho. Bora, Tem bora, vinho bora, liberado. É isso, gente. Essa foi a Bruna Antonucci, essa amiga querida que trouxe tanto de pauta boa pra gente. E eu vou deixar o convite para vocês que acompanharem esse episódio também para nos seguirem nas redes sociais. Pode procurar lá, Hype Mix, no Instagram, no Spotify, no YouTube, que a gente tá lá cheio de conversas legais para vocês acompanharem e seguirem, tá bom? Beijo, até o próximo Beijo, episódio. pessoal.